Boa noite, irmãos. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É de extrema importância a palavra de Deus e muito mais importante agora, apesar desse tempo que estamos vivendo, eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus para os irmãos que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 16, a partir do versículo 15. Amém? Irmãos, já sabeis que a família de Estéfanas são as primícias de Acaia e que eles se colocaram a serviço dos santos. Peço que vós submetais a pessoas como estas, bem como a todos que colaboram e trabalham com afinco. Alegro-me da presença de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles supriram nossas ausências, porque tranquilizaram o meu espírito e o vosso reconhecei, pois tais pessoas, as igrejas da Ásia, vos saúdam. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa, saudam-vos no Senhor. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por essa mensagem. Querido Deus e Pai eterno, Pai, sabemos que estamos passando por um tempo difícil em nossa vida, mas sabemos que o Senhor, ó Deus, pode suprir todas as nossas necessidades. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, abençoa cada ouvinte desta palavra, abençoa nossas vidas, nos livre de todo mal, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Diante desse texto que a gente leu, eu gostaria de falar algumas coisas para nos tranquilizar e também para nos ensinar nesse momento de quarentena em que o Brasil e o mundo estão vivendo. As nossas igrejas e todas as igrejas do Brasil acredito que se encontram fechadas no momento, mas isso não nos impede de falar da palavra de Deus, não nos impede de orar ao nosso Deus e de estar em união com nossa família. Amém? Então, muitas vezes parece que a nossa vida entre nós, nossas famílias, nossos amigos, está tudo ok, tudo certo, não há problema nenhum. O tempo passa, tudo a gente acha que está tudo certinho, não vai acontecer nada de errado. Mas, se prestarmos atenção, veremos que a correria e a tecnologia tirou o nosso direito de ter tempo. De ter tempo para tudo, para todas as coisas. Veja que em Eclesiastes, o pregador lá, ele fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, há tempo de falar, tempo de calar, tempo de plantar, tempo de colher, enfim, há vários e vários tipos de tempo. E já não há mais tempo para a família. Por exemplo, você chega em sua casa, você passa o dia no trabalho e o seu filho, às vezes quando você sai, ele está dormindo ainda. Quando você chega, já encontra ele dormindo também, porque você chega muito tarde. A sua esposa não tem mais a sua atenção. O seu filho quer brincar com você, você não tem tempo para ele. A sua esposa quer conversar com você, você já não consegue mais ter tempo para ouvir o que ela quer te falar, de muita importância. Às vezes não é nem tanto importante, mas ela quer falar. Ela quer falar e nós temos que ouvir, porque isso é um trabalho do marido no casamento, ouvir a mulher. E se nós não ouvirmos as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos perecer e passar por dificuldades e não alcançar bênçãos maravilhosas em nossas vidas. Então, temos que ter tempo para nossos filhos, para nossa mulher e também para nossa família, nossa mãe, nossos irmãos,
Às vezes você está numa correria tão grande em sua vida e você deixa de visitar a sua mãe, deixa de visitar o seu pai, todos aqueles seus irmãos que estão lá. E o tempo passa e você envelhece, eles também envelhecem. Chega o tempo que eles morrem e você não teve a oportunidade de dar o seu último adeus, não teve a oportunidade de entrar em comunhão com aquele povo que tanto te ama, que tanto te amou e que vai te amar. Essas são as pessoas que vão chorar no seu velório, são as pessoas que te dão carinho, são as pessoas que estão sempre perto de você, seu filho, sua esposa, sua família, seus verdadeiros amigos. E há algo que o tempo roubou e é muito importante para nós, é o culto em casa. O tempo nos roubou isso, ou seja, as correrias do nosso dia a dia. Você vê, por exemplo, a história de Tiago e Pedro, lá no livro de Atos, no início da igreja primitiva, em que Herodes, ele decidiu recolher ali alguns que oravam a Deus, alguns que pregavam o evangelho para matar a fio da espada. E a história diz que na primeira vez, Herodes, ele pegou Pedro e Tiago e prendeu. No primeiro dia, ele matou Tiago a fio de espada e Pedro ficou preso lá no cárcere. E para não demorar muito aqui, ele deixou Pedro lá preso com guardas de 4 soldados, um na porta, outro perto dele, outro na saída e outro mais adiante. E então se dava ali o quê? Que Pedro ele estava numa proteção terrível do mal sobre a vida dele. Era uma proteção maligna, que não ia trazer benefícios para ele, mas sim maldade. Nós temos proteções que nos ajudam e temos coisas que acabam com a nossa esperança, que acabam com a nossa alegria. E acredito eu que a alegria e a esperança de Pedro ali já estava chegando ao fim. Mas a história diz que enquanto Pedro estava preso no cárcere, a igreja fazia fervorosa oração. E a igreja estava reunida aonde? Em uma casa. Então, o culto aqui estava sendo em casa. E quando o anjo do Senhor solta Pedro, uma menina chamada Rode, que vê Pedro batendo no portão para querer entrar em casa, ela volta animada e não acreditou. Pedro, ele está solto, mas graças a Deus ele estava solto realmente. Então, o que eu queria ressaltar aqui é a igreja que está em nossa casa. Então, a igreja estava em casa orando enquanto Pedro estava preso lá. Então, enquanto o mundo está aí preso nas garras do inimigo, sobre esse Covid-19, o coronavírus que está assolando o mundo, o Brasil e toda a população, nós temos que estar orando, temos que estar buscando a palavra de Deus, temos que estar sempre unidos em nossa casa, na igreja que está em nossa casa. Amém? Então, antigamente, o povo se reunia em casa. Graças a Deus, temos a igreja para unir o povo, um espaço grande para estarmos todos juntos ali, orando a Deus, buscando a Ele. E o culto em casa, ele não pode morrer. No culto em casa é onde nós encontramos forças. No culto em nossa casa também nós encontramos a sabedoria de Deus em nossas vidas. No culto em nossa casa é onde nós encontramos a união entre a nossa família. É muito importante ter o culto em casa. Temos o culto nas nossas igrejas, nas nossas congregações, mas os cultos eles são 2 ou 3 vezes por semana. E o resto da semana, o que é que a gente faz? Culto em casa. Ora, busca, lê a palavra de Deus, entre em comunhão com o Senhor. Não devemos jamais perder a oportunidade de estar em casa, fazendo esse ato, fazendo essas obrigações que é para nós que somos cristãos. Então, quem foi Priscila e Áquila? Em texto que a gente leu aqui. Eles foram pessoas que moravam em Roma e foram expulsos de Roma. E
quando foram expulsos, eles foram morar na cidade de Corinto. E ali naquela cidade, eles encontraram o apóstolo Paulo e viraram amigos, se converteram. E eles começaram a trabalhar junto com o apóstolo Paulo na fabricação de tendas. Então, eles já eram amigos muito próximos do apóstolo Paulo. E Paulo, ele apresenta essas pessoas aqui, digamos que como modelo ou como orgulho de verdadeiros cristãos. Paulo chega até a saudar eles com muita alegria e chega a dizer que as igrejas da Ásia, todas as igrejas da Ásia saudam aqui Áquila e Priscila, esse casal que tinham a igreja em sua casa, faziam disso aqui um verdadeiro encontro cristão, um verdadeiro movimento espiritual, onde eles se edificavam. Então eles foram saudados, foram meio que aplaudidos por causa desse ato dele, da igreja que eles tinham em sua casa. E nós temos o quê? Que fazer isso também em nossas vidas. Não devemos deixar que o mal tire a nossa paz. Não devemos deixar que o inimigo queira roubar a união, queira roubar a alegria, a felicidade e o fervor do Espírito Santo que há em nosso coração. Apesar de estarmos passando por esse tempo aí difícil, apesar de estarmos passando por várias dificuldades, e os jornais, tudo que a gente vê, só falam que as coisas vão piorar, que morreram tantos hoje, há vários infectados, e amanhã só tem a aumentar esse caso. E o que é que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor. Temos que manter a nossa igreja em casa. O tempo difícil nos trouxe essa comunhão. A família já não tinha mais tempo para fazer esses cultos como antigamente. Mas que a minha casa e a sua casa, ela venha a ser uma verdadeira igreja, assim como era a casa de Priscila e Áquila, esse casal, essa família que fez disso aqui o seu verdadeiro consolo, a sua comunhão com Deus, o seu encontro verdadeiro. Então, que viemos ser crente em todo lugar, principalmente em nossa casa. Eu gostaria de falar uma história muito interessante para vocês, que eu ouvi uma vez de um pastor. Ele estava pregando no púlpito e quando terminou a sua pregação lá, uma criança falou com ele e disse: pastor, eu gostaria que o senhor deixasse o meu pai levar esse púlpito para casa. E o pastor ficou um pouquinho assustado e disse: por que, meu jovem, você quer que o seu pai leve esse púlpito para casa? E ele disse: não, pastor, é porque toda vez que o meu pai ele tem uma oportunidade na igreja, toda vez que nós estamos na igreja, que ele está ali atrás do púlpito, ele é uma pessoa que ora a Deus, ele é uma pessoa totalmente transformada, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que conversa com todos. E em casa ele é arrogante, em casa ele nos maltrata, em casa ele não é alegre, ele não conversa com a gente. E o que é que nós aprendemos com tudo isso aqui? Que há pessoas que vivem de aparência. Nós estamos num tempo que não adianta mais você querer maquiar as situações, você querer tentar enganar a Deus. Você pode até enganar as pessoas que estão ao seu redor, mas Deus, você não consegue enganar, porque antes que você fale alguma coisa, Ele já sabe o que é que você vai dizer, Ele já sabe o som que vai sair da sua boca. Então, que não venhamos dar o exemplo desse homem aqui, o pai dessa criança, mas que venhamos ter a nossa igreja em nossa casa, e principalmente nesse tempo difícil. Não é porque o tempo está assim que nós temos que também adotar essa situação. Essa situação aqui, ela deve ser adotada em todo o tempo de nossa vida aqui na terra. Temos que fazer da nossa casa um lar, um verdadeiro lugar de adoração, um lugar de buscar a Deus. Então, que venhamos ser verdadeiros crentes,
que venhamos ajudar a nossa família. Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse coronavírus que está aqui, acredito eu que isso vai cooperar. Vai cooperar porque já está nos ajudando a entrar em comunhão com a nossa família. Então, nós tememos a Deus. Então, essas coisas aqui são passageiras, mas elas vão cooperar para o bem, vão cooperar para a nossa união, vão cooperar para reconstruirmos a igreja que foi destruída em nossa casa. Amém? Então, que venhamos ser pessoas do bem, porque nós amamos a Deus, nós somos pessoas que tememos a Deus. Que essa igreja que há na minha casa, que essa igreja que há na casa de outros e outros irmãos, venha também ser a igreja em sua casa. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Essa foi uma reflexão da palavra de Deus para nos ajudar nesse tempo difícil e entrarmos em comunhão com nossa família. Às vezes, você que não tem esse costume de estar em casa com sua mulher, com seu filho durante muito tempo, quem sabe agora você vai aprender, vai ter mais paciência com eles, vai entender a necessidade, a situação, vai saber o que eles precisam. Vai saber o que eles sentem, o que eles passam em casa quando você não está. Por mais que pareça difícil, mas não deixe de entrar em comunhão com a sua família. Erga realmente a igreja que há em sua casa que o inimigo destruiu. Erga-se. Levante a igreja que o inimigo destruiu. Seja forte e corajoso. Amém? Então, eu quero orar a Deus para abençoar a sua vida mais uma vez. Deus abençoe, Pai, todos aqueles que ouviram, Senhor, esta mensagem, que o Senhor venha derramar o Teu poder sobrenatural sobre a vida de cada uma delas, que venhamos, Senhor, vencer este mal, que venhamos estar preenchidos do Teu poder, do Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo, Senhor, sem a Tua presença, não conseguiremos vencer o mal, Pai. Então, desde já, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus.